Boa tarde, a paz do Senhor a todos. La paix du Seigneur à tous et bonsoir. Nós estamos diretamente de Bruxelas, Bélgica. Nous sommes en direct depuis Bruxelles, en Belgique. Essa igreja se chama Tabernáculo Nova Aliança. Le nom de cette église est Tabernacle Nouvelle Alliance. Nós estamos aqui para adorarmos a Jesus. Et nous sommes ici pour adorer à Jésus. E essa tarde o pastor Luiz vai estar nos ministrando a palavra do Senhor. Et ce soir, le pasteur Louis va nous ministrer la parole du Seigneur. Eu convido você a adorar Deus conosco e ficar até o fim desse culto, que eu tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida. Et je t'invite à adorer à Dieu avec nous et rester jusqu'à la fin de ce culte, car je suis sûre que Dieu va bénir ta vie. Oremos, Pai, no nome de Jesus. Père, dans le nom de Jésus, Tome a direção desse culto prends la direction de ce culte e abençoe cada pessoa, Senhor, que adorarão o Senhor conosco essa tarde. et bénis chaque personne qui va adorer à toi avec nous ce soir. Senhor, que a sua palavra possa chegar no coração de cada um dos teus filhos e filhas em nome de Jesus. Seigneur, que ta parole puisse arriver au cœur de tes enfants dans le nom de Jésus. Adoremos ao Senhor com muita alegria essa tarde. Adorons au Seigneur avec beaucoup de joie ce soir. Amém. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amen. Nous saluons l'Église, les frères avec la paix du Seigneur. Abra o teu coração nessa tarde. Ouvre ton cœur cet après-midi. Fala pro Senhor, Senhor, recebe o meu louvor, a minha adoração. Dis au Seigneur, Seigneur, reçois mon louange, mon Tu és adoration. bem-vindo, Senhor, no meu lar. Tu es bienvenu dans ma maison. Recebe, Senhor, Reçois, Seigneur, meu coração. mon cœur. Eu te dou a ti, Senhor, Je te donne à toi, o meu Seigneur, louvor, a minha adoração. mon louange, mon Porque tu és o adoration. Deus da minha vida. Car tu es le Dieu de ma vie. Amém, Jesus.
poderoso, Pai. Tu es puissant, Père. O Senhor está presente. Le Seigneur est présent. Tu és digno, Senhor. Tu es digne, Tu Seigneur. és des que não falha. Tu es un Dieu qui ne faillit Tu jamais. és o nosso Pai. Tu es notre Père. Tu és o nosso refúgio. Tu es notre Tu refuge. és a nossa fortaleza. Tu es notre forteresse. Sem ti, Senhor, nós não somos nada. Sans toi, nous ne sommes rien. Porque tu és, Senhor, Car tu es, tudo Seigneur, aquilo que precisamos. tout ce que Tu nous és, avons Senhor, besoin. tudo aquilo que necessitamos. Tu Pai. es, Seigneur, tout ce que nous avons besoin. Eu tenho Deus que não vai deixar esta luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
graças a Deus. Grâce à Dieu. Nesse momento nós estaremos ouvindo a palavra do Senhor. En ce moment, nous allons écouter la parole du Seigneur. O pastor Luiz vai nos trazer uma palavra de esperança nessa tarde. Le pasteur Louis va nous amener une parole d'espoir ce soir. Amém. Amen. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. J'aimerais vous saluer à tous avec la paix du Seigneur Jésus. Quero convidar você para abrir sua Bíblia J'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible no livro de Salmo, no capítulo 27. dans le livre de Psaume. Gostaria de pedir o pastor Paulo para poder colocar aqui Salmo 127, Le psaume 127, versículo 1. le premier verset. Eu quero ler aqui para lermos juntos J'aimerais lire ici pour que nous puissions lire ensemble e assim termos só entendimento. et ainsi avoir une seule pensée. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. Podemos sentar, vocês que têm lugar para sentar. Vous pouvez vous asseoir, vous qui avez de la place pour vous asseoir. Eu creio que através dessa mensagem, Je crois qu'à travers ce message, muitas pessoas vão ouvir a palavra de Deus. beaucoup de personnes vont écouter la parole de Dieu. E eu tenho algo especial para você nessa noite. Et j'ai quelque chose de spécial pour toi ce soir. Essa palavra que nós acabamos de ler Cette parole que nous venons de lire, é uma palavra muito profunda. c'est une parole très profonde. É uma palavra que mexe com o nosso sentimento. C'est une parole qui fait bouger nos sentiments. Há muito tempo atrás, Il y a beaucoup de temps en arrière, Davi escreveu estas palavras David écrit ces paroles. e hoje nós as lemos como se elas tivessem sido escritas ontem. Et aujourd'hui, nous les lisons comme si elles étaient écrites hier. Essas palavras Ces paroles nos traz a luz nous ramènent la lumière do poder de Deus. du pouvoir de Dieu. Se o Senhor não edificar a casa, Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, em vão trabalham aqueles que a edificam. c'est en vain que les maçons travaillent. Se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, Si le Seigneur ne veille pas la ville, em vão vigia a sentinela. c'est en vain que les veilleurs montent la garde. E eu quero trazer para os dias de hoje, Et j'aimerais ramener ça à nos jours, para os momentos atuais. au moment actuel. Se Deus não guardar o seu corpo, Si Dieu ne garde pas ton corps, se Deus não te proteger, si Dieu ne te protège pas, em vão trabalha os médicos para conseguir vacina. les médecins qui cherchent le vaccin travaillent en vain. A esperança do homem e da mulher L'espoir de l'homme et de la femme, é também a certeza de que nós podemos contar com Cristo, c'est la certitude que nous pouvons compter sur le Christ, com a sua proteção e a sua misericórdia. avec sa protection et sa miséricorde. Jamais depositaremos confiança em homens, Nous ne dépositerons jamais notre confiance aux hommes, porque eles nada podem fazer. car ils ne peuvent rien faire. A palavra de Deus diz
La parole de Dieu dit que se nós colocarmos a nossa fé em Deus, que si nous mettons notre foi en Dieu, estaremos seguros. nous serons sûrs. Muitas águas vão passar nesse rio, Beaucoup d'eau vont passer sur cette rivière. muitas aflições. Beaucoup d'afflictions. Cada um leva a sua cruz. Chacun emporte sa croix. Uns a têm por pesada, Certains pensent qu'elle est lourde. outros a têm por prazerosa. Certains pensent qu'elle donne du plaisir. Mas o fato é, cada um deve levar a sua cruz. Mais le fait est que chacun doit porter sa croix. Sem pedir Sans demander a cruz do outro. la croix de l'autre. Sem proibir Sans interdire que o seu amigo carregue a cruz dele. que ton ami porte sa croix. Nos dias atuais, Dans les jours actuels, nós temos enfrentado muitas dificuldades. nous avons affronté beaucoup de difficultés. E pessoas estão desesperadas. Les personnes sont désespérées Porque elas não receberam aquela paz que Jesus disse: eu vos dou a minha paz. car elles n'ont pas reçu cette paix que Jésus a parlé. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Agora hoje, Maintenant, aujourd'hui, nós precisamos dessa paz. nous avons besoin de cette paix. Mas o mundo não sabe onde encontrar. Mais le monde ne sait pas où la trouver. Por mais que procure, não encontra. Même s'il la cherche, il ne la trouve pas. Porque procura em um lugar errado. Car il la cherche au mauvais endroit. Não sabe a direção, não sabe o caminho Ils ne connaissent pas la direction, ils ne connaissent pas le chemin para encontrar a paz. pour trouver la paix. O caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. Le chemin à la vérité et à la vie, c'est Jésus-Christ. Mas muitos não querem ouvir essa verdade Et beaucoup de gens ne veulent pas entendre cette vérité. e preferem andar aos seus bel prazer. Ils préfèrent marcher vers leur propre plaisir. Não procuram o Senhor. Ils ne cherchent pas le Seigneur. Por isso não recebem a paz. Et c'est pour ça qu'ils ne reçoivent pas la paix. Jesus disse: peça e eu te darei Jésus dit, demandez et je vous donnerai de beber da água da vida, la boisson de la vie. que fará uma fonte jorrar em você. Et je ferai une source jaillir en toi. Por mais que o homem busque, Même si l'homme cherche, por mais que o homem procure même si l'homme cherche, a paz no mundo, ele não vai achar. même si l'homme cherche la paix du monde, il ne va pas la trouver. Eu creio que muitas pessoas estão desesperadas. Et je crois que beaucoup de personnes sont désespérées. A ponto de se julgarem inúteis, Au point de se juger inutiles. que não tem mais esperança. Elles n'ont plus l'espoir. Essas pessoas precisam vir a Jesus. Ces personnes doivent venir vers Jésus. Vamos lançar sobre ele a nossa ansiedade, Lançons sur lui notre anxiété, porque ele tem cuidado de nós. car il a pris soin de nous. Agora, se eu falo para aqueles que têm paz, Maintenant, si je parle à ceux qui ont la paix, para aqueles que confiam na palavra de Deus, à ceux qui confient dans la parole de Dieu, eu digo: je dis, aplique seu coração em confiar na palavra. appliquez votre cœur dans la confiance dans la parole.
Só quem pode nos livrar de todo mal é Deus. Il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer de tout mal. E ainda que Ele não te livre de cair no mal, Et même s'il ne te délivre pas du fait de tomber dans le mal, mas dentro do mal Ele pode te livrar. mais dans le mal, il peut te délivrer. Ele sabe onde você está, Il sait où tu te trouves. sabe da sua fraqueza, Il connaît ta faiblesse. sabe da sua necessidade. Il connaît tes besoins. Ele vem de encontro a você. Il vient à ta rencontre. Para isso é só você clamar Et pour ça, il suffit de clamer. e dizer para Ele que você precisa da misericórdia dEle. Et de lui dire que tu as besoin de sa miséricorde. E Ele virá ao seu encontro. Et il viendra à ta rencontre. Vai sarar as tuas feridas. Il va guérir tes blessures. Vai te colocar sobre a rocha. Il te mettra sous le roc. Sur le roc. E vai levar você para morar no céu. Il va t'emmener à habiter dans les cieux. Não quebre a sua cabeça Ne casse pas ta tête com coisas desse mundo. avec les choses de ce monde. Não envolva com coisas desse mundo. Ne te mêle pas avec les choses de ce monde. O Senhor é maior. Le Seigneur est plus grand. E Ele está de braços abertos. Et il a ses bras ouverts. Ele vai te socorrer. Et il va te secourir. Se tem alguém com quem nós possamos contar, S'il y a quelqu'un sur qui nous puissions compter, nous pouvons compter, é com Deus. c'est Dieu. Temos as nossas esposas, Nous avons nos épouses, elas têm a nós, os maridos, elles nous ont nous, maris, nós temos os filhos, nous avons les enfants, temos amigos, nous avons des amis, mas nenhum deles, et aucun d'entre eux, por mais que te ame, même s'ils t'aiment, possa fazer nada por você. aucun d'entre eux peut faire quelque chose pour toi. Ainda que alguém interceda por você, Même si quelqu'un vient à te secourir, faça várias vigílias e noites de orações, et fait plusieurs veillées et des nuits de prière, mas elas farão muito pouco por você. et elles feront très peu pour toi. Jesus deu a sua vida por você. Jésus a donné sa vie pour toi. Jesus deu a vida por você. Jésus a donné la vie pour toi. Ele te oferece um novo caminho. Et il t'offre un nouveau chemin. Ele quer te levar Il veut t'emmener para morar com Ele eternamente. pour habiter avec lui éternellement. Ele disse: eu vou, mas eu volto. Il a dit je vais et je reviens. E eu os levarei Et je vous emmènerai para que estejais onde eu estou. afin que vous soyez là où je suis. Essas promessas de Deus Ces promesses de Dieu não foram ditas em vão. n'ont pas été dites en vain. Elas saíram da boca de Deus. Elles sont sorties de la bouche de Dieu. Eu quero que você faça uma reflexão. J'aimerais que tu fasses une réflexion. Foi um alto preço que Ele pagou. Il a payé un prix très haut. A sua alma Ton âme é um produto muito caro. est un produit très cher. Ela não te pertence. Et elle ne t'appartient pas. Você
Você é um privilegiado por Ele deixar você viver essa vida. Tu es privilégié parce qu'il te laisse vivre cette vie. Viva para Deus. Vis pour Dieu. Tenha comunhão com Ele. Et la communion avec lui. Reconheça as suas fraquezas, Reconnais tes faiblesses, os teus pecados. tes péchés. Dá uma olhada nas misérias da sua vida. Regarde les misères de ta vie. Lance aos pés dele as suas necessidades. Lance tes nécessités à ses pieds. Deixa Ele cuidar de você. Laisse-le prendre soin de toi. Para que esse desespero? Pourquoi ce désespoir? Venha ao lugar certo. Viens dans l'endroit sûr. Venha encontrar a paz. Viens rencontrer la paix. Junte-se a nós. Rejoins-nous. Junte-se a nós. Rejoins-nous. Vamos partir em breve daqui. Nous partirons bientôt d'ici. Minha fé não está depositada em homens. Ma foi n'est pas déposée sur les hommes. Minha fé está depositada no Senhor Jesus. Ma foi est déposée sur le Seigneur Jésus. Todo aquele que deposita sua fé no Senhor Tous ceux qui déposent leur foi dans le Seigneur verá o seu nome dito nas nuvens quando Ele voltar. verront leur nom écrit dans les nuages lorsqu'il reviendra. Quero dizer para você, J'aimerais te dire, Deus tem um compromisso que Jésus a, com un, aquele que tem compromisso com Ele. Jésus a un compromis avec ceux qui ont un compromis avec lui. Amém? Amen, mes frères. Que Deus possa te abençoar. Que Dieu puisse te bénir. Deus possa dar vitória para nós. Que Dieu puisse nous donner la victoire. Somos falhos, Nous commettons des fautes. mas o Senhor opera na nossa fraqueza. Et le Seigneur opère dans notre faiblesse. Eu quero devolver esse microfone na mão do pastor Marcelo. J'aimerais rendre ce micro aux mains du pasteur Marcelo, Que minha voz está falhando. car ma voix, je n'ai plus de voix. Que Deus possa abençoar você. Que Dieu puisse te bénir. Que Deus possa nos abençoar. Que Dieu puisse nous bénir. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Graças a Deus. Grâce à Dieu. Que Deus continue abençoando o pastor Luiz. Que Dieu continue de bénir le pasteur Louis. Pastor Luiz, Deus tem dado para ele muitas vitórias. Dieu a donné au pasteur Louis beaucoup de victoires. Já faz alguns anos Ça fait quelques années, ele veio passando por várias adversidades na vida na área da saúde, il passe par beaucoup d'adversités dans le domaine de la santé, mas ele tem sido um guerreiro. mais il fut un guerrier. Ele nunca perdeu a sua fé, a sua confiança em Deus. Il n'a jamais perdu sa foi et sa confiance en Dieu. E mesmo nesses últimos dias ele também teve coronavírus. Et même durant ces derniers jours, il a chopé le coronavirus. Pelo menos 2 ou 3 pontos de safena. Au moins 2 ou 3 points Safena stents. de estance. Mas o Senhor Deus tem dado para ele a vitória. Et le Seigneur Dieu lui a donné la victoire. E guarde essa palavra no seu coração. Alors gardez cette parole dans votre Se cœur. o Senhor não edificar a casa, Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, em vão trabalha os que edificam. c'est en vain que les maçons se donnent du mal. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a Si sentinela. le Seigneur ne veille pas sur la ville, c'est en vain que les veilleurs montent la garde. Isso quer dizer, se não for Deus, Cela veut dire que si ce n'est pas Dieu, todos os nossos esforços, tous nos efforts eles são inúteis. sont inutiles. Todos os esforços das autoridades, Tous les efforts des autorités, dos chefes de des famílias, chefs de famille, se não for si Deus, ce n'est pas Dieu, tudo isso é em vão. tout cela est en vain.
O versículo 2 do Salmo 127, Le verset 2 du psaume 127, o salmista continua dizendo, le psalmiste continue à se dire, vocês puderem colocar, por favor: si vous pouvez mettre ici, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque assim ele dá aos seus amados o sono. c'est en vain que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Então ouça o que Deus te disse nessa tarde. Alors écoutez ce que Dieu vous dit ce Se soir. não for o Senhor que edifica a sua casa, Si ce n'est pas le Seigneur qui bâtit ta maison, todos os seus esforços são tous inúteis. tes efforts sont inutiles. Se não for o Senhor Si ce n'est pas le Seigneur que guarda a cidade, guarda a sua vida, qui garde la ville, garde ta vie, todos os seus esforços são e serão tous tes inúteis. efforts sont et seront inutiles. Se não for o Senhor que abençoa a sua vida, Si ce n'est pas le Seigneur qui bénit ta vie, se não for o Senhor que prospera a sua vida, si ce n'est pas le Seigneur qui prospère ta vie, todos os seus esforços físicos são inúteis. tous tes efforts physiques Será sont inutiles. inútil levantar de madrugada. C'est inutile de se lever tôt. Será inútil dormir tarde, Ce sera inutile de dormir tard. comer o pão de dores, Manger le pain de la douleur. porque aos seus filhos Car c'est tes enfants. Deus dá o sono, Ele dá a paz. Car à ses enfants, Dieu donne la Então paix receba essa et le paz no seu sommeil. coração essa tarde. Alors reçois cette parole dans ton cœur ce Nós soir. vamos orar por você Nous allons prier pour toi. e na sequência o Ministério de Louvor vai vir adorar a Deus com mais um hino. Ensuite, le ministère de louange viendra adorer à Dieu avec encore une chanson. E nós vamos assim terminar o nosso culto essa Et tarde. nous irons ainsi terminer notre culte ce soir. Se o Senhor Deus nos der oportunidade, Si le Seigneur Dieu nous donne l'opportunité, nos próximos domingos, les dimanches prochains, pelo menos nos 3 próximos domingos, au moins les 3 dimanches prochains, eu tenho um assunto muito importante para falar com você. j'ai un sujet très important à traiter avec vous. O assunto é o que poderá nos levar a uma morte eterna. Le sujet, c'est qu'est-ce qui pourra nous emmener à une mort éternelle? O que poderá nos levar a uma morte eterna? Qu'est-ce qui pourra nous emmener vers une mort éternelle? No próximo domingo, às 17 horas, aqui em Bruxelas. Dimanche prochain, 17h ici à A Bruxelles. vocês que estão no Brasil, será às 13 horas da tarde. Vous qui êtes au Brésil, ce sera à 13h de l'après-midi. Não perca, porque tenho certeza que Deus de novo abençoará a sua vida. Ne perdez pas, car je suis sûr que Dieu viendra bénir votre Eu vie. quero orar por você. J'aimerais prier pour vous. A você que tem tentado fazer as coisas do seu jeito. À toi qui essaye de faire les choses à ta manière. Você que tem usado todo a sua força para tentar fazer as coisas do seu jeito. Toi qui as utilisé toutes tes forces pour essayer de faire les choses à ta façon. E você tentou todo o ano de 2020 e você não conseguiu nada. Et pendant toute l'année de 2020, tu n'as abouti à rien. Porque você contou com a sua força. Car tu as compté sur tes propres forces. Mas nesse ano de 2021, Mais dans cette année de 2021, conta com a força do Senhor. compte sur les forces du Seigneur. Conta com a ajuda de Jesus. Compte avec l'aide de Jésus. Porque só Ele, já foi dito aqui essa tarde, só Ele tem a paz. Car il a été dit ici qu'il n'y a que lui qui a la paix. Só Ele tem a verdadeira alegria. Seul lui a la vraie joie. Eu quero orar por você agora. Alors j'aimerais prier pour toi Se maintenant. você puder colocar a mão no seu coração aonde você estiver. Si tu peux mettre la main sur ton cœur, peu importe où tu te trouves. Pai, o seu filho e a sua filha, Père, ton fils et ta fille, que ouviu a sua palavra essa tarde, qui a écouté ta parole ce soir, que tentaram no ano de 2020 vencer com as próprias forças e não conseguiram. qui a essayé pendant l'année de 2020 vaincre avec ses propres forces et n'a abouti à rien. Deus, eu quero te implorar. Dieu, j'aimerais t'implorer. Esta pessoa que está entregando a vida nas tuas mãos, Cette personne qui rend sa vie entre tes mains, que Senhor, a partir de hoje vai contar com a sua ajuda, et qu'à Pai. partir d'aujourd'hui, Seigneur, va compter avec ton aide. Senhor, eu quero pedir ao Senhor, ajude esta pessoa. Seigneur, j'aimerais te demander de aider cette personne. Muda a história dentro desta casa, dentro desta família. Change l'histoire dans cette maison, dans cette famille. Senhor, esta pessoa que tentou edificar a família em 2020 não conseguiu. Seigneur, cette personne qui a tenté de bâtir sa famille en 2020 et qui n'a pas réussi. Porque elas tentaram com as próprias forças. Car elles ont essayé avec leurs propres forces. Agora elas estão diante do seu altar pedindo o Senhor, e elas contam, Senhor, com a sua ajuda, Senhor, para elas edificarem a
suas Et famílias. maintenant, elles se trouvent devant ton autel et elles comptent sur ton aide pour pouvoir édifier leur famille. Essas pessoas, ó Pai, que estão contando, Senhor, com a segurança das vacinas, Ces personnes qui comptent avec la sécurité du vaccin, que estão contando com as seguranças das autoridades, dos qui exércitos, comptent sur la sécurité des autorités et de l'armée, Senhor, e viram, Senhor, as suas vidas degradarem no ano de et 2020. qui ont vu leur vie se dégrader durant l'année 2020. Pai, eu quero pedir ao Senhor, cumpra o Salmo 91 na vida delas. Seigneur, je te demande d'accomplir le psaume 91 dans leur vie. Protege elas, livre estas pessoas de todas as pragas, de todas as pestes. Protège-les et délivre ces personnes des plaies et des pestes. Pai, essas pessoas que se esforçaram tanto em 2020 Seigneur, ces personnes qui ont fait tant d'efforts dans l'année para, 2020, Senhor, terem uma vida melhor. Seigneur, donne-leur une vie meilleure. Essas pessoas que tanto esforçaram para ter uma vida melhor. Ces personnes qui ont fait tant d'efforts afin d'avoir une vie meilleure Deus, e não conseguiram. et qui n'ont pas réussi. Mas em 2020 eu peço, Senhor, dê a elas uma vida melhor. Et en 2020, je te demande, Seigneur, de leur donner une vie Porque a meilleure. sua palavra diz que é as bênçãos do Senhor que enriquecem. Car ta parole dit que c'est les bénédictions du Seigneur qui enrichissent. E elas não acrescentam dores. Et elle ne ajoute aucune douleur. Pai, por isso eu te peço, coloque a paz nesse coração, Senhor, que ouviu a sua palavra nessa tarde. C'est pour ça que je te demande, Seigneur, d'ajouter la paix dans le cœur qui t'exprime. Senhor, a alegria neste coração. Et la joie dans son E cœur. faça dessa pessoa uma pessoa vencedora neste ano de 2021. Fais de cette personne une personne victorieuse dans cette année Em 2021. nome de Jesus Dans Cristo. le nom de Jésus-Christ. Que a graça do Senhor Jesus Que Cristo, la grâce du Seigneur o Jésus-Christ, grande amor de Deus, le grand amour de Dieu, a comunhão e as consolações do Espírito Santo la communion et les consolations du Saint-Esprit seja com todos vocês, soient avec vous tous. em nome de Dans le Jesus. nom de Jésus. Amém. Amen. Vamos terminar adorando a Deus com mais uma música. Nous allons terminer en adorant à Dieu avec encore une chanson. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo